Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Bem-vindo ao Loyola em Foco, que se inicia nesse mês de agosto, o mês vocacional, o mês em que nós dedicamos a rezar e a refletir sobre as vocações aqui na Igreja do Brasil. Uma alegria a gente se reunir com vocês nessas quatro quintas-feiras do mês de agosto para refletir um pouquinho sobre essa temática vocacional. No mês de julho, nós tivemos 5 lives falando sobre a espiritualidade inaciana. E foi um momento muito bonito, de muita gente conosco, muitas perguntas também, aprofundar questões muito interessantes. Nesse mês, portanto, nós vamos refletir um pouquinho sobre a vocação sacerdotal, presbiteral, né? A vocação da família, a vocação da vida consagrada, a vocação missionária, a vocação dos leigos e leigas também, né? E dos missionários que estão aí pelo mundo de meu Deus. Então, com muita alegria, acolho a todos vocês para participar conosco nesta tarde. O desejo era nominar os já 76 pessoas que estão conosco. Como não é possível, a gente sempre acaba nomeando as primeiras pessoas que vão chegando. Então, hoje já tinha gente conectada ao 12h22. Imagina, para uma live das 3h30 da tarde, a Socorro Chagas, lá da nossa paróquia Sagrado Coração de Jesus de João Pessoa. Um abraço para o Padre Sérgio, um abraço para a Zefinha Marlene, um abraço para o Apostolado da Oração aí. Para o Padre Ciril também. Um abraço para você, Socorro, bem-vinda. Também a gente quer acolher, então, as pessoas que foram entrando, a Aurelice, lá de Chapadão do Sul, do Mato Grosso, a Josefina, do Mato Grosso do Sul, Josefina de Juazeiro do Norte, do Ceará, Maria Helena, daqui de Santo André, Maria Caçula, de Itabuna, da Bahia, depois a Dalila, de Porto Alegre, a Maria de Fátima, de Osasco, daqui de São Paulo, a Maitê, também de Osasco, depois, Maria Lúcia, a Mara, lá de Castro, do Paraná, eu sempre acho que a Mara devia se chamar Maria. É Mara Lúcia. Depois, a Alissângela, lá de Belém, né, de Ananindeua, lá do Pará. O Nelson, que é coordenador do apostolado de Florianópolis, um abraço para o Nelson. Silvana, de Guarapuava, onde está o Padre Zé Carlos, que vai conversar conosco hoje, né? Então, ela é da paróquia de Santana de Laranjeiras do Sul, diocese de Guarapuava. Beatriz, daqui de São Paulo, Socorro Simeão de Teresina do Piauí, a Norma, que é da diocese de Ponta Grossa, aí também do Paraná, Maria do Carmo, Dona Maria do Carmo, lá de Taguatinga, do Distrito Federal, Ana Angélica, de Teresina do Piauí, Igor, de Bonfim, da Bahia, Áurea, paróquia Nossa Senhora, área pastoral Nossa Senhora Aparecida, de Serrânia. Depois, Benedita de Santo André, Lúcia de São Luís do Maranhão, depois, quem mais? Márcia de Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, Unaí, Maria do Rosário, um abraço para vocês aí, Rosário, Mana, lá de Fortaleza, do Ceará, depois, quem mais? Ana Maria França, daqui de São Paulo, depois, Luciana, de Paróquia Divino Espírito Santo, em Iambupe, da Bahia, Maria do Socorro, já falei, João Pessoa, Regina, de Araporã, Minas Gerais, Regina dos Reis. Depois, Angelina, de Coxim, do Mato Grosso do Sul, olha que beleza. Irene, de Ji-Paraná, Roraima, Rondônia. Marlúcio, de Santo André. Depois, quem mais? Elizabeth, daqui de São Paulo, Novo Pentecostes, da Paróquia Divino Espírito Santo. Depois, quem mais aqui? Então, a gente vai acolhendo a todos vocês. Maria José, da região Sé, daqui de São Paulo também. Bem-vinda, Maria José. E a gente acolhe, então, assim, a todas as pessoas. Maria de Fátima, de Itaperuna, coordenadora do apostolado lá de Itaperuna. Vai preparando aí, Maria de Fátima, que em outubro nós estamos chegando aí com os jovens do MEG para aqueles 3 dias de missão, se Deus quiser. Bom, a gente acolhe a todos vocês, Alfredo, de Jardim, do Rio de Janeiro, Giane de Mutum, Minas Gerais, Belo Horizonte, Dória, de Paraná, Dona Luzia Barbosa também, bem-vinda, Prudentópolis, do Paraná, Maria Rosana, bem-vindos todos vocês, todas que estão chegando, então, para essa nossa conversa tão querida com o Padre José Carlos,
nessa tarde de hoje. Vamos apresentar, então, para vocês como a gente faz as nossas promoções, o nosso sorteio, e vamos começar a nossa conversa com o Padre Zé Carlos. Bom, vocês nesse mês de agosto, durante todo o mês, têm alguns livros selecionados mais ligados às 4 vocações, né, e a dimensão mais cristã, e também pessoas que deram testemunho vocacional, como é o caso do Dr. Azilda Arnes, que está aí, esse livro, do Frei Luiz, né, tão bonito. Então, vocês têm esses livros com 30% de desconto durante todo o mês. Entrando no site da editora, vocês encontram os livros lá com promoção. Inclusive os livros do Padre José Carlos Pereira, o primeiro que está aí, Gestão Pastoral, que é o último livro dele, está também na promoção com 30% de desconto. E nós temos no final de hoje também o nosso sorteio. Então, o sorteio hoje vai ser do livro A Força da Vocação, que é uma conversa do Papa Francisco sobre a vida consagrada hoje, né? É uma entrevista que o Papa Francisco deu ao Fernando Prado, é um livrinho pequeno, mas valioso, A Força da Vocação, e vocês vão ganhar também de presente, no sorteio, Gestão Pastoral, Conhecer, Planejar e Agir na Realidade Paroquial, que é o último livro do Padre José Carlos Pereira. Como é que faz para ganhar esses 2 livros no sorteio no final? Entre aí no link no descritivo desta live, preencha seus dados e você está concorrendo. No final, então, nós faremos o sorteio. 100 pessoas podem se candidatar a ganhar um dos livros. É o que está conosco, 100 pessoas conectadas. 101. Então, vocês podem entrar para colocar os dados aí, para poder ganhar, então, o livro, né, o sorteio no final. Queremos acolher, então, o Padre Zé Carlos Pereira. Quem é o Padre Zé Carlos Pereira? O Padre Zé Carlos Pereira é passionista, padre da Congregação dos Religiosos Passionistas, São Paulo da Cruz, autor de edições Loyola, mas é autor também da Paulus, é autor também da Paulinas, é autor também da Voz, ele tem muita coisa publicada, né? Acho que na Ave Maria também tem coisa dele publicada. Tem pós-doutorado em Antropologia Social, tem doutorado em Sociologia, tem mestrado em Ciência da Religião, bacharelado em Teologia e licenciatura plena em Filosofia. Ele é membro do Núcleo de Estudos Religião e Sociedade, NURES, do Programa de Pós-Graduação Ciências Sociais da PUC, da Pontifícia Universidade Católica daqui de São Paulo, é assessor do Centro Cultural Missionário de Brasília, ligado também à Conferência Episcopal, organismo da CNBB. Eu não sei se o senhor ele vai falar para nós de onde ele é, eu esqueci de perguntar se ele é paulista, mas ele atualmente é pároco na paróquia São Pedro Apóstolo, em Cascavel, no Paraná. Nós também queremos mandar um grande abraço para todo o apostolado da oração de Cascavel, Terezinha, que é a coordenadora, e tem um grupo tão querido do apostolado da oração nessa diocese e nessa cidade de Cascavel. Padre Zé Carlos, seja muito bem-vindo para esse nosso bate-papo. Boa tarde, Padre Eliomar. Boa tarde a todos que estão acompanhando aí esse nosso bate-papo que começa agora. Uma alegria muito grande poder estar falando de vocação nesse mês vocacional. Então, desde já agradeço o convite para falar desse tema e poder abordar alguns outros temas correlatos da vocação sacerdotal. Então, mate a minha curiosidade, que agora eu criei nos demais também. O senhor nasceu onde? Eu sou paulista de Pederneiras, no interior de São Paulo, ali próximo de Bauru, bem no coração do estado de São Paulo. Estive lá agora recentemente, celebrando meus 25 anos de ordenação sacerdotal. Que beleza. Então, de Pederneiras, interior de São Paulo. Muito bem, Padre José Carlos. Nossa conversa de hoje gira em torno da primeira vocação que a gente quer refletir, porque também ontem foi o chamado Dia do Padre, e no domingo passado também nas nossas paróquias o pessoal fez uma homenagem ao padre, lembrou do Dia do Padre. Então, esse ministério, nós chamamos o ministério ordenado. Na verdade, devia ser o dia do ministério ordenado. A gente fala o Dia do Padre por causa de São João Maria Vianney. Mas o ministério ordenado, na nossa igreja, ele tem, inclusive, 3 graus. São diáconos, padres e bispos. Então, como é que isso surgiu na vida da igreja? Então, nós, ligado diretamente com a questão aí do São João Maria Vianney, que nós temos essa referência como pároco, né? Tanto que o dia 4, que é dia de São João Maria Vianney, é dedicado ao pároco, na verdade, mas celebra-se todas essas vocações.
Então, a partir do Concílio Vaticano II, nós vamos ter essa referência ao Dia do Padre com mais ênfase, sempre com o foco ligado ali na figura de São João Maria Vianney, que é tido como exemplo de padre, modelo de padre, de santidade, de escuta. Então, a partir daí, começou-se a celebrar a vocação, a vida, os ministérios ordenados, como você disse muito bem, que são 3 graus, né, e que nós, como padres, fazemos parte, mas que essa ênfase recai bastante na figura do padre nesse primeiro domingo, que inicia o mês vocacional, o mês de agosto, e depois vai se desdobrando aí durante todos os dias, todos os domingos do mês de agosto. E talvez porque também o padre é aquele que, bem, pelo menos na conjuntura de muitos séculos, o padre que está mais presente, porque o bispo, às vezes, vem pouco à paróquia, não é verdade? Nem todas as paróquias têm um diácono permanente, que o Concílio Vaticano II conseguiu recuperar, porque não tem um dia do diácono. A gente fala que o dia de São Lourenço é o dia do diácono, né? Que é agora o dia 10, semana que vem, o dia 10 de agosto, que faz referência também aos diáconos. E aos bispos não tem um dia especial do bispo, porque tantos bispos morreram mártires, tantos bispos deram sua vida e continuam servindo à igreja. Agora, ontem, Dom Joaquim Moll publicou acho que não dão 10 linhas, mas que ele faz uma reflexão muito interessante. Ele diz assim: com todo respeito, é preciso lembrar, aliás, com respeito, é preciso lembrar que São João Maria Vianney, que viveu no século XVIII e século XIX, superestima e quase endeusa o padre. Não é mais assim, diz Dom Joaquim Moll. Dom Joaquim Moll é um bispo muito querido lá de Belo Horizonte, bispo auxiliar, e é o diretor da faculdade, né, da Pontifícia Universidade Católica também. A teologia e a espiritualidade do presbítero pós-conciliar, diz ele, são outras. Sejamos fiéis ordenados ao serviço do evangelho do reino e tudo o que isso implica. A pessoa de Jesus, o bom pastor, seja a nossa inspiração. Eu gostei muito disso, não sei o que o senhor acha também, porque de fato o povo ainda acha que nós somos santos, né? Isso mesmo. O povo ainda não separa muito do meio dele. Por isso tem toda essa volta hoje de padres que andam de batina, de padre que andam de, como é que chama esses negócios? De rendas, de padre que anda de barrete, de padre que anda de chapéu, de padre que faz... Como se isso fosse o mais importante. Parece que a teologia do ministério ordenado, que brota do Concílio Vaticano II, é exatamente essa. A serviço do reino e de tudo que isso implica, como o bom pastor, como Jesus. A pessoa de Jesus é nossa inspiração. Isso é verdade, Padre Zé Carlos? Com certeza. Com o passar dos anos, isso foi se ressignificando, e essa imagem aí que você cita sobre São João Maria Vianney, é claro, o modelo de santidade, nós podemos ter essa referência. É claro que hoje as coisas mudaram muito. A figura do padre é aquela figura que deve estar no meio do povo, aquela figura que deve ajudar a responder os anseios do povo, apontar caminhos, mas ele não pode ser tratado como alguém tirado do meio do povo, no sentido de ser alguém especial, alguém diferente. Infelizmente, essa ideia, parece que há um grupo que insiste em trazer de volta, marcada muito por sinais externos, por sinais exteriores, por vestimentas, por alguns símbolos. O padre é muito mais que isso. Se nós nos prendermos a símbolos, se nós nos prendermos a alfaias, o nosso ministério se esvazia. Quando se fala de vocação sacerdotal, é importante deixar isso muito claro, inclusive nos trabalhos vocacionais. É importante que se deixe isso claro para o vocacionado à vida sacerdotal, que ser sacerdote não é mera aparência, não é você estar preso à vestimenta, porque um jovem que se prende à vestimenta, quando ele for cair na realidade do que é a missão do padre concretamente, ele vai se decepcionar. Nós não podemos ficar presos a sinais, a estereótipos de padre. Eu penso, então, que nesse sentido, aquilo que Dom Joaquim Moll fala está corretíssimo. O padre vai muito além dessas características, desses
estereótipos que são superficiais e que muitas vezes nem corresponde à prática daquilo que o padre de fato é no seu dia a dia na paróquia, no seu trabalho pastoral, missionário. As coisas vão para outra direção. E é muito importante nós deixarmos claro isso, sobretudo agora no mês vocacional, mas também em trabalhos vocacionais, para que as pessoas não busquem o ministério ordenado com visões distorcidas, equivocadamente, porque, com certeza, vai se decepcionar muito rapidamente se for preso a esses elementos. Então, nós temos que pensar mesmo naquilo que, de fato, o padre significa hoje dentro da sociedade, o que a igreja representa na figura do padre, mas sem esses floreios todos que se coloca como uma figura fora alijada da sociedade. Isso não corresponde e nem deve ser fomentada essa imagem, essa ideia. Isso mesmo. Eu me lembro que uma vez eu era pároco na periferia lá de Fortaleza, no Ceará, e um menino, seus 16 anos, chegou perto de mim, da paróquia, e disse assim: Padre Leomar, eu estou pensando em ser padre. Aí eu disse: menino, que coisa boa. E você quer ser padre por quê? A resposta dele foi essa: que para ser igual ao Padre Marcelo Rossi. Aí eu disse: meu filho, não precisa não, que já tem um, né? Ou seja, não é um modelo, não é o outro, o Padre Zé Carlos, Padre Leomar, Padre Marcelo Rossi, Padre Reginaldo Manzotti, são pessoas que estão a serviço. E, portanto, sim, nós podemos despertar. Eu falo isso, o senhor é religioso, eu também, né? De congregação, somos padres, mas somos religiosos antes de ser padre. E eu digo, sem nenhum problema, né, que existe alguns jovens na companhia que entraram pelo meu testemunho, pela minha presença. Tem jovens do interior da Bahia, de Alagoinhas, tem 3, estão sendo os 3. E esses 3 jovens foi pelo meu trabalho com o Pastoral da Juventude. Eu fui assessorar a Pastoral da Juventude. E esses jovens se encantaram com isso, quer dizer, com assessoria de... Eu não era nem padre ainda, eu era estudante. Então, ou seja, a presença nossa no meio do povo pode sim despertar. Mas a gente não se escolhe, e eu quero que o Padre Zé Carlos nos ajude a compreender agora qual a importância, qual é o significado, por que ser padre ainda hoje. Nós sabemos que o ministério primeiro nem foi de padre, né? O ministério primeiro, na sequela dos apóstolos, foi dos bispos. E os bispos, porque não conseguiam dar conta de todas as coisas, depois, já os apóstolos, ali naquele começo, já se institui diáconos, que é o segundo ministério, para o serviço dos pobres e das viúvas, sobretudo, né? O primeiro Marte diácono que nós vamos celebrar na próxima semana, era isso, era um jovenzinho, Estevão, Lourenço é um outro também, né? Que foram escolhidos jovens para servir os órfãos e as viúvas. Depois, mais tarde, muito mais tarde, praticamente já é com Constantino, né, ou já é lá quase no 3º, 4º século, que aparecem os presbíteros como aqueles que vão ajudar o bispo, né, ou está no lugar do bispo. Presbítero, que está no lugar do bispo, que faz as mesmas funções, ou quase todas as mesmas funções que o bispo faz. Mas, olhando para os dias de hoje, qual é mesmo o sentido do ministério presbiteral hoje, Padre Zé Carlos? Essa é uma excelente pergunta e ela é muito intrigante, porque diante da realidade que nós vivemos, no mundo com tantas demandas que aponta para outros caminhos, vale perguntar qual é o sentido de ser padre hoje? Por que ser padre hoje? Eu penso, a questão de modelos, elas sempre vão estar atreladas às nossas escolhas, né, referenciais, mas nós não podemos nos prender, como você mesmo disse, a modelos que estão aí já prontos, né? O importante é você saber por que eu quero ser padre. Eu penso que, seja no passado, seja atualmente, o referencial para ser padre, ele não mudou. É aquela ideia de continuar a missão de Jesus Cristo, de ser um discípulo missionário de Jesus Cristo. Eu penso que a Aparecida resgatou muito essa ideia para nós, de discípulos missionários de Jesus Cristo, isso não só para o padre, claro, para toda a vocação na igreja, mas o padre tem essencialmente essa missão apostólica.
essa missão de ser continuador da missão dos apóstolos, dentro dos desafios que o mundo apresenta, onde você estiver, frente aos desafios que você tiver naquela realidade, ali você deve deixar transparecer a missão do padre, ser a diferença naquela realidade. E a diferença se faz pelo aspecto profético. Penso que se nós perdermos a dimensão profética da igreja e ficarmos presos a outros elementos, nós perdemos aquilo que a igreja tem de essencial e aquilo que o ministério ordenado tem de essencial, que é o seguimento de Jesus Cristo na fidelidade àquilo que ele nos propõe, que é de ser continuadores da sua missão. Então, o padre é aquele que dedica exclusivamente a esse chamado de ser um continuador da missão de Jesus Cristo no mundo hoje. Na realidade presente, diante desses desafios todos que nós temos nesse momento. Eu penso que, longe de qualquer ilusão, ser padre é você ser esse operário na messe do Senhor, pronto para servir. Nós nos consagramos, nós somos ordenados para servir a igreja, povo de Deus. Essa é a nossa missão. Caso não for esse o objetivo de ser padre, nós podemos buscar descobrir qual é a nossa real vocação. Porque também, se não for isso, com o passar do tempo, a gente se desencanta. Esse encantamento, no bom sentido, está ligado a essa questão de ser discípulo de Jesus Cristo, viver o que ele viveu, enfrentar os desafios que ele enfrentou e ser, de fato, não perder a dimensão profética desse apostolado, dessa missão, desse ministério, dessa consagração que o sacerdote faz à igreja. Está sempre a serviço, onde quer que a igreja precise de nós. Excelente. O padre Eliseu, eu não vou ver se eu consigo soletrar o sobrenome dele, Wiesniewski. O padre Eliseu, que é vicentino, que trabalha, não sei se também trabalha em Curitiba, se não me falha melhor, Porto Alegre, ele diz assim: o bom conhecimento da identidade do presbítero é fundamental para a superação do clericalismo. Então, quando nós estamos falando do clericalismo, já tocamos no assunto antes, a questão das vestes, a questão, às vezes, o padre santo, porque longe do povo, e isso hoje a gente consegue perceber que não é possível. Quer dizer, só pensar em título, que, aliás, o Papa Francisco acabou com um monte de título exatamente para poder acabar com o clericalismo, mas é difícil, porque o Papa não vai mandar ninguém tirar a roupa, né? Ninguém tirar as vestes, como o pessoal quer cada vez mais alfaia, como o senhor disse. Agora, o senhor tocou num assunto que eu acho que é fundamental, quer dizer, a identidade do presbítero, ela está muito ligada exatamente com a missão de Jesus. Para vencer também esse clericalismo, nós temos que compreender a missão de Jesus e entender uma coisa: Jesus não pertenceu ao clero do seu tempo. Jesus não foi sacerdote. Sacerdote compreendido como o judaísmo compreendia o sacerdócio, Jesus não foi. Tanto que a carta aos Hebreus diz que Jesus é o sumo sacerdote, o novo sacerdote de uma nova era, de um novo tempo, para exatamente contrapor aquele sacerdócio hebraico, aquele sacerdócio judaico, que era muito mais um sacerdócio litúrgico nesse sentido. Não, Jesus vence isso. E o senhor tocou em algumas coisas aí que eu acho muito interessante, quer dizer, não só para o padre, para o diácono, para o bispo, mas para todo o povo de Deus. A questão do profetismo, a questão do discipulado e a questão da missionariedade. Essas três palavras, para mim, elas marcam fortemente a nossa identidade. Nós somos enviados, nós somos ordenados, se a gente quiser assim, né? Nós entramos como presbíteros, somos ordenados para exercer o profetismo de Jesus, para exercer o serviço de Jesus, de curar, de santificar, de perdoar, de celebrar, de fazer a memória de Cristo. Mas nós somos discípulos, somos missionários. É aquela frase bonita de Santo Agostinho, né? Para vocês eu sou bispo, com vocês eu sou cristão. Isso ajuda muito para a gente poder abandonar o clericalismo. Ou seja,
O padre e a igreja também fez isso, né, Padre Zé Carlos? Quando separou, hoje a gente diz até que existe um presbitério. O presbitério é o lugar do presbítero. Mas não foi sempre assim. Na igreja do primeiro milênio não tinha essas separações de um lado para o outro, onde pisa o padre, onde não pisa, o que é que faz, o que é que não faz, não. O padre presidia a comunidade, celebrava com a sua comunidade. E acho que nós precisamos recuperar isso hoje, porque muita gente, às vezes, está dando mais importância, falo nós padres também, mas muita gente do povo de Deus, às vezes dá mais importância ao exterior, que o senhor já tocou nesse assunto, do que mesmo a vida interior, aquilo que nos identifica, aquilo que nos marca como seguidores de Cristo. Então, nesse sentido, o senhor usou uma palavra que eu gosto muito também, que é a palavra encanto. É a palavra encanto. Nós vivemos num tempo de muito desencanto, não é verdade? Por várias situações, a pandemia também tem nos tirado um pouco esse brilho, esse encanto. Nós, padres, hoje, como é que podemos ajudar o povo, pelo profetismo de Jesus, como discípulos missionários do Mestre, como é que nós podemos ajudar o povo a recuperar um pouco mais esse encanto pela vida e pela vida de Cristo? Eu penso que nós podemos recuperar esse encanto do povo desencantando aqueles que estão encantados apenas com o clericalismo. Eu acho que esse é o primeiro passo, e o Papa Francisco tem dado, assim, apontado caminhos que são muito importantes para isso. Eu penso que se nós perdermos essa oportunidade no pontificado do Papa Francisco, onde ele está abrindo aí caminhos para a igreja se desclericalizar no bom sentido, não tirando a missão do padre, mas tirando esses estereótipos que estão em torno do padre, arraigados em torno do padre, nós já demos um passo muito importante. Porque, nesse sentido, a figura do padre, ela tem que ser aquela pessoa, o padre precisa ser aquela pessoa presente na vida da comunidade, como o próprio nome diz, de ser aquele que aponta caminhos, aquele que não deixa com que a comunidade desanime, aquele que seja um animador ao mesmo tempo, aquele que está à frente, conduzindo essa missão, porque as pessoas, de fato, elas veem como referência a figura do padre. Agora, se o padre apresentar uma figura no estereótipo, apenas do lado do devocionismo, de uma espiritualidade desconectada da realidade, a igreja vai perdendo uma parte, uma dimensão que é muito valiosa, que é aquilo que eu disse antes, a dimensão profética. Então, eu penso que, nesse momento, com o pontificado do Papa Francisco, nós temos caminhos abertos para resgatarmos alguns elementos que a igreja acabou vem perdendo, e que é, de fato, nocivo para a vida da igreja. Se nós olharmos aí o enfraquecimento da igreja, ele se dá justamente naqueles pontos onde a igreja enfraqueceu no sentido de perder aquilo que ela tem de original, aquilo que ela tem fundamental em Jesus Cristo, e acabou ficando preso a alguns elementos muito superficiais. Esse cuidado nós devemos ter. Então, resgatar esse ânimo pastoral, resgatar esse encantamento para vida, discípulo missionário de Jesus Cristo, que todo cristão deve ter, eu penso que esse é o papel do padre, do pároco, daquele que está dentro de uma comunidade, de ser esse apoio, essa referência de força para a comunidade. É claro que isso não é fácil, porque, às vezes, as pessoas não imaginam, o padre tem muitas limitações também, mas eu penso que nós, de certa forma, estamos preparados para poder conduzir isso, nós fomos preparados para isso, e as nossas limitações, elas precisam ser superadas para nós ajudarmos a superar as limitações, as fraquezas das outras pessoas também. Eu vejo que, nesse sentido, o padre é essa figura, essa pessoa, esse líder que está à frente de uma comunidade para poder resgatar o ânimo, a esperança, a fé da comunidade, das pessoas, dos fiéis, para que a igreja ela se faça, de fato, como igreja, ali onde o padre está, junto com a sua comunidade. Penso que vai um pouco nesse caminho, nessa linha. Excelente. Voltando ao tema do que o padre Eliseu falou da identidade, que você agora tocou em algo que eu acho fundamental,
não podemos nos esquecer disso. O que é original e o que é fundamental na vida de Jesus e na missão de Jesus é a defesa da vida e o anúncio do reino. Isso mesmo. Isso é o fundamental. Jesus nunca colocou, por exemplo, a celebração como fundamental. Aliás, ele até relativizava o sábado. Então, nesse sentido, é preciso que a gente recorde ou retorne ao Evangelho, porque é isso que o Papa Francisco tem nos feito fazer, para lembrar que o original e o fundamental na vida de Cristo é a defesa da vida dos demais, é o anúncio do reino. Portanto, os discípulos que estiveram com Jesus, os apóstolos com Jesus e toda aquela igreja primeira seguidora de Jesus compreendeu bem isso. Ou seja, os cristãos não morreram, preciso entender isso, gente. Os mártires primeiros não morreram porque celebravam, não. Eles foram martirizados porque estavam fazendo o que Jesus mandou fazer. Servir a vida, defender os órfãos, defender as viúvas e fazer a memória do dia do Senhor, sim. Mas não pensar que era uma liturgia como nós temos hoje, toda organizada. Porque talvez isso, algumas perguntas, o menino perguntou aqui, o Davi, né? Como é que nesse tempo de pandemia nós podemos propor a vocação sacerdotal e coisas desse tipo? Temos que repensar a vocação sacerdotal, a vocação presbiteral, o ministério ordenado, né? Sobretudo dos diáconos e dos presbíteros, como segmento de Jesus e não outra coisa. Porque a impressão que a gente tem é que ainda está muito marcado na nossa cabeça de padre e na cabeça de muitos leigos que ser padre é uma profissão. E que a gente vai gastar todo o tempo da vida da gente sendo padre. Olha, nós somos padre na sala de aula. Padre José Carlos é padre quando está escrevendo, e escreve muito bem. É padre. Não deixa de ser padre quando está escrevendo os livros para ser publicado. Nós não deixamos de ser padre para fazer uma live. Não, nós continuamos sendo padre. Então, padre não é só aquele que está no altar celebrando o sagrado mistério, não é só aquele que está batizando, não é só aquele que está assistindo o casamento, não é só aquele que visita os doentes, ou seja, nós somos padres 24 horas do dia. É o nosso testemunho, segmento de Cristo. E por isso não perder que a originalidade de Cristo é exatamente a defesa da vida. Você falava, ajudar, né, a manter esse ânimo pastoral das pessoas, esse serviço ministerial, e também reconhecendo exatamente isso. Nós não somos Superman, né? Nós não somos super-homem. Infelizmente, até tem muitos que se quebram. Nós tivemos recentemente, até nós mesmos jesuítas, tivemos um companheiro que se suicidou. Esses dias, numa diocese de Minas também, um padre novo, de menos de 30 anos, se suicidou também. Então, a gente tem que entender isso. Nós somos servidores da missão de Cristo. Nós, presbíteros, sobretudo. Todo o povo de Deus também é servidor da missão de Cristo, de outro modo. Mas nós somos servidores por um ministério ordenado que nós escolhemos. Aqui tem que entender bem isso, que é o que eu vou entrar agora com o padre Zé Carlos, nesse mistério do chamado. Porque tá bom, o senhor já começou falando, né? E eu também sempre falo isso em pastoral vocacional, que às vezes nós, das nossas congregações, apresentamos a cara do fundador ou da fundadora, né? Hoje a gente vai no Photoshop, limpa a cara do fundador, ele fica todo rosadinho, todo bonitinho, passa até batom na boca do fundador, da fundadora, muda a cor do olho e tudo mais, e apresenta para o jovem um espetáculo de imagem do fundador ou da fundadora. Mas quando o jovem, às vezes, se aproxima de nós, ou vem para as nossas casas, aí percebe que a vida é outra. Então, ou seja, aquele testemunho que nós apresentamos no santinho não coincide, às vezes, com a nossa vida vivida. Nesse sentido, os padres diocesanos não tem nem como retocar, porque parece que São João Maria Vianney, coitado, faltava-lhe a beleza desde sempre, né? A beleza dele foi exatamente se santificar no confessionário, no atendimento das pessoas. Mas a beleza física parece que ele não tinha tanto. Agora, não é a beleza física que vem que conta, mas é exatamente essa capacidade da gente de dar testemunho de Cristo sempre. E eu diria para o Davi, que está nos escutando, que está sonhando com questões vocacionais, que nós somos servidores dessa missão de Cristo através de uma consagração de vida que nós fazemos. O ministro ordenado, padre diocesano, também consagra a sua vida.
Não pelos votos, como eu, o Padre Zé Carlos, os consagrados e consagradas, que nós vamos voltar nesse assunto daqui a 15 dias, mas também eles escolhem viver na simplicidade evangélica, eles escolhem a obediência ao bispo do lugar, eles escolhem a vida da castidade para o serviço. Não que sempre foi assim, não foi. Muitas épocas na igreja o padre casou. Foi a igreja que depois achou que não devia mais casar. É Trento que define, bate o martelo e diz que de hoje em diante não se casa mais. Mas não é o casar ou não casar. É que o serviço ministerial, né, do ministro ordenado, no caso nosso da Igreja Católica, ele tem uma tônicazinha um pouco diferente. Agora, nós não podemos nos valer dessa tônica para nos prevalecer como melhor do que ninguém. Nós somos servidores. Então, como o que é fundamental é o serviço à vida, então, quando eu visito uma família, quando eu acolho uma pessoa, hoje no mundo, né, nós estamos com tantas pessoas com depressão, quando a gente ajuda a animar a vida de uma pessoa, nós estamos exercendo a missão de Cristo. Para não ficar exatamente com essa imagem que o padre é um super-homem no meio de nós, é uma pessoa tão especial no meio de nós, né? Há 15 dias atrás, eu fui cerimoniário de uma ordenação lá em Patos de Minas, o Davi, que talvez esteja nos escutando, um outro Davi, o Davi Caixeta, e foi muito bonito, porque exatamente o bispo Dom Cláudio falou na homilia da unção. Ou seja, o presbítero é ungido que você já lembrava, que o Papa Francisco vem nos recordando tanto, né? Nós não somos ungidos para nós mesmos. Não é a ordenação que garante santidade de ninguém. Não. É o ministério. É o serviço que a gente coloca à disposição. Então, a unção que Cristo nos oferece é para a gente poder também ungir aqueles a quem nós servimos. Um jovem hoje, Padre José Carlos, que buscasse você e dissesse assim: Padre José Carlos, estou pensando em ser padre. O que o senhor me aconselha? O que o senhor me diz? Como é esse negócio de ser padre? É bom, não é? O senhor já está com 25 anos. Eu vou fazer agora no dia 30, fiz no dia 31 de julho, 22 anos de padre também. Então, o que o senhor diria para um jovem que busca hoje o ministério ordenado como presbítero? Eu diria para o jovem que padre não só celebra a missa, porque é a imagem que fica do padre, é a imagem que é vista na missa. A grande maioria das pessoas imagina o padre aquele que está celebrando a missa, e acha que o padre só celebra a missa. Eu costumo dizer para as pessoas, a missa, apesar da sua grandeza, que ela, segundo a Sacrosanto Contílio, é a fonte, o ápice da vida cristã, nossa vida não se resume a celebrar missa, é o mínimo que nós fazemos. Só que a missa é o cartão de visita aonde o padre está exposto, mas o padre é padre em todos os lugares. A maior parte da missão do padre não é visibilizada. A maior parte daquilo que nós fazemos não é visto. As pessoas não vê o nosso trabalho que está escondido, oculto quando nós vamos visitar doentes, quando nós estamos administrando a paróquia, gerindo a paróquia com todas as suas burocracias, que dá um desgaste tremendo, mas é necessário, isso também faz parte do padre. Então, quando o jovem busca saber como é que é ser padre, eu vou deixar muito claro para ele. Você vai ser padre não é só para celebrar missa. É claro que essa é a primeira ideia que vem à nossa mente. Isso não foi diferente comigo lá nos primórdios, quando eu quis ser padre. E eu tinha a primeira visão do padre, o padre no altar. Só que depois eu fui amadurecendo essa ideia e vendo que o padre no altar é a ponta de um iceberg de tudo aquilo que ele vai fazer na sua vida pastoral, missionária, no seu trabalho. Eu penso que nós não podemos iludir nossos jovens dizendo que é fácil ser padre, dizendo que o padre tem uma vida boa, não que a vida do padre seja ruim, eu gosto muito da vida de padre, senão não estaria aqui, mas não no sentido de ter mordomias, não no sentido de você ser privilegiado, não no sentido de você ter status, porque se você buscar ser padre visando carreirismo, visando status, visando visibilidade, você vai se decepcionar.
Por isso que eu penso que os padres da mídia nem sempre são referências vocacional, porque o jovem que depois que ele for padre, a probabilidade de ter visibilidade é muito pequena, e se ele tiver isso como meta na vida dele, vai ser uma vocação muito pobre. Então, nesse sentido, eu sempre oriento os jovens mostrando a realidade, não para desencantá-lo, mas para colocar os pés no chão, como Jesus fez para os discípulos. Quando os discípulos o seguiam até Jerusalém, ele mostrou as cruzes que ia ter pelo caminho, e a cruz final, ao chegar em Jerusalém, ia ser perseguido, caluniado e morto. Eu penso que, quando um jovem nos procura, nós temos também que, além de mostrar alguns aspectos que são, de fato, atraentes midiaticamente, nós temos que mostrar aquilo que não é mostrado, aquilo que não é visto, que é a parte mais desafiadora. Penso que se um jovem, ele optar pela vida sacerdotal, a vida consagrada, consciente de que é uma árdua missão, que ele deve estar a serviço, que ele deve dar a vida para as pessoas, por isso ele faz muitas renúncias, eu penso que vai ser um processo bem seletivo, naturalmente, com essa consciência. O que a gente não pode é iludi-lo dizendo que tudo é show, tudo é espetáculo, porque quando as cortinas se fecham, aí ele vai tomar consciência da realidade. E eu penso que nós temos muitos vocacionados ainda iludidos com o que é ser padre, às vezes dentro do próprio seminário, e penso que nós temos ainda padres jovens que não tomaram consciência da realidade do que é ser padre ainda, e podem, em algum momento, se decepcionar com a vida, com a escolha feita, justamente pelo fato de não ter, como dizia antigamente, né, não ter caído a ficha ainda daquilo que é, de fato, ser padre. Então, eu penso que nós temos que deixar isso muito claro para os nossos vocacionados, não só passar uma imagem de marketing, mas mostrar, antes deles fazerem a escolha, é claro que o tempo vai mostrando isso também no seu processo formativo, mas é bom que já de antemão ele saiba qual é a razão principal, a motivação principal para ele ser padre, para não ficar iludido. Eu procuro sempre deixar isso muito claro quando alguém me procura dizendo que quer ser padre. Eu procuro mostrar os desafios de ser padre e mostrar que nós não só celebramos missa, nós fazemos muitas outras coisas que são muito importantes, eu diria fundamentais, para a igreja e para a nossa missão mesmo de sacerdote. Muito bem, nesse sentido, acho que você já também respondeu, não é uma pergunta, mas é uma observação que a Karina Amorim fez. Ela diz assim: eu acho que o padre devia ter família, acho injusto com vocês padres. Karina, eu também acho, só que nós escolhemos não ter uma família. E nós escolhemos não ter uma família para servir uma família maior. O padre Zé Carlos acabou de falar. Todas as preocupações de administração de uma paróquia, todas as preocupações de construção de uma paróquia, todas as preocupações sacramentais de uma paróquia, todas as preocupações missionárias de uma paróquia, todas as preocupações sociais de uma paróquia, tá vendo? Ou seja, a gente escolhe, e na verdade nem escolhe, né, Padre Zé Carlos? Nós somos enviados, às vezes, para as missões, e aí nós vamos refazendo essa nossa família. Não é a família minha esposa, meus filhos, não é a família minha mãe, meu pai, mas é esse povo que é colocado nas nossas mãos, de alguma forma, para a gente poder cuidar. Então, nesse sentido, é bonito. Então, claro, pode ser que algum dia a igreja volte, retorne e deixe que os padres diocesanos casem. Não há dificuldade nisso. Eu acho que é possível até conciliar essas coisas. Mas hoje a gente escolhe não casar, sobretudo nós consagrados da vida consagrada, nós escolhemos antes de ser padre ser consagrados, que é a pergunta do Alfredo, que vai ser conversada, viu, Alfredo, daqui a 15 dias. Ele diz assim: eu sou um vocacionado servita. Quero ser um irmão, mas não um padre ordenado. O que os senhores poderiam falar sobre ser irmão? Então, nós vamos conversar sobre isso daqui a 15 dias, que a gente vai tratar mais do assunto da vocação, então, dos consagrados e consagradas. Então, a Josefina, que é a esposa de um diácono permanente, lá do Juazeiro do Norte, ela está perguntando: Padre Zé Carlos, diante de tantos escândalos com padres envolvidos em questões financeiras,
inclusive em Roma, e outros escândalos, o que é que o senhor diria hoje para essa questão do ministério ordenado? Muito boa pergunta, Josefina. Aproveito para mandar um abraço para Juazeiro, que eu estive várias vezes em Juazeiro, inclusive ajudei a fazer o planejamento da Diocese do Crato há alguns anos, planejamento pastoral. E a sua pergunta é muito pertinente. Eu penso que, às vezes, a mídia coloca com tanta evidência os escândalos da igreja, que fica aquela imagem de que a igreja toda é escandalosa, quando, na verdade, isso é muito pequeno, a igreja é muito grande, as coisas boas que a igreja faz, os trabalhos gigantescos que a igreja tem aí pelo mundo afora, nunca é mostrado. Mas quando acontece alguma coisa de errado com um padre ou com um bispo, aí então a mídia, ela, para ganhar audiência, ela lança luzes naquele fato e fica aquela imagem de que toda a igreja está perdida, todos que estão na igreja não prestam. Enfim, isso não é uma coisa legal. Eu penso que a gente tem sempre que olhar com uma visão bem crítica a essas notícias e saber que a igreja é muito maior que isso. Então, eu digo, esses escândalos não abalam a igreja. Aquilo que disse Jesus para Pedro, quando ele deu as chaves do reino dos céus e confiou para ele para ser a base da igreja, a pedra que alicerça. Tu és Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja, e os poderes do inferno não poderão vencê-la. Então, eu penso que os poderes do inferno, os poderes, as maldades humanas, não vai vencer uma igreja alicerçada nos apóstolos, tendo como pedra fundamental Jesus Cristo. É isso que nos anima. Eu sempre olho para as boas ações que são feitas na igreja, ações, às vezes, tão pequenas como um grão de mostarda. Eu vejo aqui na paróquia onde eu estou, as pastorais sociais, a pastoral da criança, a pastoral da pessoa idosa, trabalho belíssimo, recuperando vidas, né? E eu falo, isso não é visto, isso não é mostrado. Quantas vidas a igreja já recuperou e que não é mostrado, isso não se torna notícia na mídia, mas se um padre tem um tropeço, se um bispo tem um tropeço, pronto, a mídia toda acha que todos os bispos, todos os padres, até o próprio Papa é desse jeito. Podemos olhar. Eu penso que nos falta uma visão crítica, até uma visão mesmo evangélica, no sentido de estar fundamentado nos evangelhos de Jesus Cristo, quando a gente olha só por esse viés negativo, quando, na verdade, os horizontes positivos da igreja são muito maiores. Quanta coisa bonita são feitas na igreja e que não são visibilizadas, né? Quando a gente olha no entorno onde estamos mesmo, as coisas bonitas que acontecem são muito maiores do que, vez por outra, alguma coisa ruim que acontece. Então, é isso que nos anima, é isso que nos dá força para dizer a igreja é de Deus. Porque se ela não fosse de Deus, sobressairiam só as coisas negativas. Não, as coisas negativas são tão pequenas que elas não devem desanimar nem padres, nem agentes de pastoral, nem fiéis católicos de um modo geral. Se nós temos fé verdadeira, conhecemos a nossa igreja como ela é, a gente não se abala por essas pequenas coisas, não. Esses escândalos são muito pequenos e insignificantes diante da grandeza das coisas boas, bonitas que a igreja vem fazendo e que vai continuar fazendo. Eu acredito plenamente nisso. É importante isso que o senhor está falando. Quero só jogar mais lenha na fogueira aí disso, porque o que acontece é o seguinte: nós temos hoje o que na época de São João Maria Vianney não tinha. Nós temos mídia. Vocês imaginem, gente, que televisão é uma coisa muito, muito recente. Eu mesmo, que tenho 56 anos, fui ver televisão a primeira vez na minha vida, eu já tinha 8 anos de idade, lá no interior do Espírito Santo. Então não é uma coisa de antigamente. Toda essa questão hoje que a gente tem muito rápida, né? A internet muito rápida, tudo WhatsApp, todas essas coisas, isso é uma coisa muito moderna. A mídia, ela é muito boa. O Padre Zé Carlos sabe muito bem disso. Mas a mídia trabalha com, em geral, 100% da mídia trabalha com a questão que é com a notícia negativa. É isso que dá Ibope. Notícia positiva não dá Ibope. Notícia negativa dá Ibope. Então, se você pega a maioria dos canais de televisão,
menos os canais, digamos, católicos, cristãos nesse sentido, mas a maioria dos outros canais trabalham exatamente com a notícia negativa. Por isso é que aparece. E é importante que apareça, sim, esses escândalos, seja financeiros, seja também os escândalos afetivos, que aparecem muito hoje na igreja, mas olhem o que é que está por trás. Às vezes querem acabar com a igreja, acabar com a paróquia, acabar com as pessoas. Isso é muito ruim. A igreja, como disse o padre Zé Carlos muito bem, a igreja é muito mais santa do que pecadora. E vocês sabem disso, vocês vivem essa santidade também. Nós estamos com 170 pessoas conectadas conosco neste momento, e certamente pessoas que buscam essa via da santidade, nessa via de descobrir na sua vida o que é preciso para ser santo, não perfeito, mas santo, que é isso que nós buscamos. A Adna está dizendo aí, ó, Dom Tolentino falou na recente palestra que o que falta na igreja é sentimento de pertença. Esse sentimento leva as pessoas a defenderem a igreja, a valorizar o que tem de bom nas pastorais. É isso mesmo. Às vezes o nosso sentimento de pertença é tão pequenininho que qualquer coisa diz assim, pois para mim tanto faz, que se dane, não é assim? Então não. Se é a minha família, eu vou defender com unhas e dentes até o fim. Fico sempre pensando numa mãe que tem um filho bandido. O filho bandido não deixa de ser filho dela, ela vai defendê-lo até o fim. Então, a imagem que também o velho Santo Agostinho usou da igreja como casta e prostituta, meretrix, nós não podemos esquecer isso. A igreja é santa e pecadora. A nossa oração quinta eucarística fala exatamente isso. Igreja, povo santo e pecador. Que nós somos também esse povo santo e pecador. Para a gente não ficar, às vezes, engalfinhado nessas coisinhas, a gente quer a igreja toda essa. Ou seja, como diz o povo, né, padre Zé Carlos, uma laranja podre no pé de laranja não significa que todas as laranjas estão podres, azedas, ácidas e ruins. Não, é uma laranja. Uma banana podre num cacho não significa que todas as bananas estão ruins. Não, tem muita coisa boa, muita santidade na igreja acontecendo. Bom, tem uma perguntinha breve, que não é nem uma perguntinha, porque a gente já falou que ele colocou ali, cadê? Ele colocou Alfredo. Por que os pais ortodoxos podem se casar? Podem se casar porque na igreja latina também se casava até o Concílio de Trento, Alfredo. Até o Concílio de Trento. Então, até lá pelo ano de 1550, também na igreja havia a prática do casamento. Foi no Concílio de Trento que se baixou um decreto, uma disciplina, que para a igreja latina os padres não podem mais casar. Os diáconos podem, os diáconos permanentes, padres e bispos não podem mais se casar. Então, é de fato uma disciplina. O dia que a igreja achar que é possível tirar essa disciplina, os padres podem casar, se quiserem, claro, se quiserem. Entendeu? Então, é muito tranquilo isso. Bom, nós estamos já com 57 minutos de conversa e eu quero abordar com o padre Zé Carlos, brevemente também, sobre esse livro que ele escreveu, porque toca também ao ministério ordenado, né? Toca a questão das paróquias, a gestão pastoral, como conhecer, planejar e agir na realidade pastoral. Nos apresente aí, padre José Carlos. Esse livro foi escrito pensando no pároco também, né? Nas equipes, nos conselhos, é verdade? Claro. Então, padre Eliomar, eu tenho dado formações aí pelas dioceses do Brasil há alguns anos, e também com a minha experiência de pároco, eu tenho percebido assim, que há uma lacuna e um déficit muito grande em relação à gestão eclesial. A gestão eclesial, ela ainda não é tratada com a seriedade que ela deveria ter. Eu costumo dizer que dentro dos currículos de nossas faculdades de teologia, deveria ser obrigatório ter a matéria gestão ou administração eclesial, porque a primeira coisa que o padre vai ter, sobretudo se ele for diocesano, ao ser ordenado, ele vai a uma paróquia e ele vai ter que gerir essa paróquia como uma empresa do terceiro setor perante o governo. Porém, ele está zerado em conhecimento, a grande maioria deles, de gestão, porque ele estudou teologia, às vezes teologia dogmática, e é o que menos ele vai utilizar na prática pastoral de uma paróquia. Ele vai utilizar conhecimentos de gestão eclesial. E a gente percebe que há ainda uma carência muito grande e muitos vão ter que aprender na prática isso. Aí conta-se com conselhos que vão poder auxiliá-los.
Então, pensando nisso, e também com a minha experiência de pároco, produzi alguns materiais na área de gestão e administração eclesial. E o último foi esse subsídio aqui, que é o gestão pastoral. Por que gestão pastoral? Porque gestão pastoral é a grande gestão da paróquia. É aquela gestão que você vai se deparar com ela a partir do momento que você assumiu a paróquia. E mesmo como vigário paroquial, você é um agente que está auxiliando e gerindo uma paróquia. Então, eu produzi esse subsídio, que ele ficou um tanto quanto volumoso até, pelo fato de eu quis colocar nele tudo aquilo que está dentro de uma gestão pastoral. E aí eu segui a metodologia do ver, julgar e agir, que é uma metodologia que a igreja utiliza e é muito eficaz, só que eu fiz uma abordagem no conhecer, planejar e agir, enfocando elementos que são fundamentais dentro da gestão de uma paróquia. Então, na primeira parte desse livro, você vai encontrar o ver, que é a primeira parte do método ver, julgar e agir, que é conhecer essa realidade. Como é que você conhece essa realidade? Você conhece se você mergulhar nela profundamente, sistematicamente, que às vezes nós pensamos que nós conhecemos uma paróquia, mas a gente conhece superficialmente. Para conhecer profundamente, você precisa usar uma metodologia, ter uma metodologia. E aí eu sugiro, na primeira parte desse livro, que se faça uma espécie de recenseamento paroquial, ou seja, um levantamento da realidade com todos os dados possíveis de serem coletados, para você ter concretamente nas mãos ali a realidade, um mapa da sua paróquia, com tudo aquilo que ela tem. Então, esse primeiro momento, onde eu proponho fazer esse levantamento, ele tem como objetivo conhecer a realidade. Conhecer para depois você planejar em cima dessa realidade. Dentro do método, o segundo passo do ver, julgar e agir seria o julgar, o avaliar. Aqui eu coloco planejar. Porque se você planejar algo sobre uma coisa que você não conhece, a tendência de não dar certo é muito grande. Então, o segundo passo, planejar, ele supõe que você conheça o que você está planejando, a realidade onde você está planejando, o porquê você está fazendo um planejamento. Então, esse é o segundo momento. E esse planejar já em vista de algo, em vista daquilo que nós queremos alcançar, o nosso objetivo. Costumo sempre lembrar que o nosso fim último como igreja é a evangelização. Então, tudo que nós fizemos antes são recursos, meios para nós atingirmos aquele fim, que é a evangelização. Então, esse planejar vai levar em consideração os meios que nós utilizamos para a evangelização. E esse ponto é um tanto quanto polêmico, porque às vezes nós utilizamos meios que não condizem com o fim, e, aliás, depõem contra o fim que nós queremos alcançar, que é a evangelização. Não é incomum você encontrar em paróquias procedimentos de padres, de agentes de pastoral, de conselhos, que agem tendo procedimentos que estão até ilícitos, visando a evangelização. Mas isso é uma incoerência. Então, nós precisamos ter sempre essa coerência. E, ao planejar, nós temos que levar em consideração todos esses elementos. Então, a segunda parte do livro, ela foca no planejar, como fazer um bom planejamento e ter um bom plano de pastoral. Para depois, então, nós chegarmos na última parte, que é o agir, que é a nossa ação. E aí, então, no livro, eu ofereço algumas ferramentas para esta ação ou ações, onde eu trago, por exemplo, explicações dos dois conselhos que formam uma paróquia. Eu costumo dizer que são os dois pilares que sustentam a gestão de uma paróquia, o Conselho Paroquial de Pastoral e o Conselho de Assuntos Econômicos. Esses dois caminham juntos e é o que sustenta a gestão de uma paróquia. E, a partir desses conselhos, se desdobram outros conselhos, como o Conselho Missionário, Conselho de Comunidade, as assembleias de comunidades, as assembleias paroquiais. Ofereço também modelos de regimento desses conselhos, tudo isso no sentido não burocrático, no sentido de organização. Acho que é bom a gente ter claro isso,
não é uma forma de burocratizar a gestão de uma paróquia, mas uma forma de você ter ferramenta que ajude você a gerir melhor aquela paróquia. Então, nesse sentido, esse livro está estruturado nesse tripé, podemos dizer, que é o conhecer a realidade, o planejar essa realidade, e o agir nessa realidade conhecida e planejada. E então, ele resultou nesse livro que traz como título Gestão Paroquial, Conhecer, Planejar e Agir na Realidade da Paróquia. Eu penso que é um subsídio que pode ajudar muitos padres na gestão paroquial, até para sanar esse déficit de conhecimento de gestão, que eu dizia antes, que muitos têm, porque nossos cursos de teologia, na grande maioria, não tem curso de gestão paroquial, e às vezes a gestão paroquial é oferecida numa semana intensiva, o que eu acho insuficiente para poder depois você viver uma vida inteira gerindo uma paróquia, você ter uma semana intensiva de gestão eclesial, gestão paroquial, eu acho muito pouco e irrelevante para quem vai viver a vida toda gerindo paróquias, se você for pároco ou auxiliar, vigário paroquial. Enfim, eu penso que é um subsídio que pode ajudar muito, não só padre, ajudar muitos leigos também, porque nós contamos dentro da nossa gestão paroquial com os membros dos conselhos, e eu acho isso fundamental, o padre não pode trazer tudo para si, nem deve e nem pode fazer isso, nós contamos com a ajuda dos nossos leigos que estão nos nossos conselhos, e são leigos capacitados, mas às vezes estão capacitados para gerir uma empresa do segundo setor, não para gerir uma empresa do terceiro setor / igreja. Então, ele precisa ter uma preparação, conhecer que as leis que regem terceiro setor, que regem mitra diocesana, que regem paróquia, ela vai diferir das leis que vai reger uma universidade, que vai reger um asilo, mesmo que esteja no nome da igreja. Então, são leis diferenciadas e que é preciso que o agente de pastoral, membro de conselho, conheça. E também, eu penso aí, quem está à frente de uma pastoral, é bom conhecer, porque conhecimento de eclesiologia nunca é demais para quem está ajudando na igreja, somando com a igreja, sendo essa igreja. Então, o propósito desse vídeo, desse livro, é um pouco esse, que eu recomendo aí para padres e leigos, diáconos também, obviamente, e religiosos. Excelente, Padre José Carlos. Quando o senhor estava falando, eu estava lembrando também do meu curso de Filosofia e Teologia. Não tivemos absolutamente nada de gestão. Nós tivemos, inclusive, até como a gente devia celebrar a missa. Fizemos uns laboratóriozinhos e aquilo que nos sacramentos a gente tem que fazer, que é audiendas, né? A gente tem que ouvir confissão para poder ver se a gente passa naquele quesito. Mas para gerir é uma tragédia. Muitas vezes a gente tem que aprender, como diz o pessoal no Nordeste, aprender a facão, né? Não aprende de outro jeito, tem que aprender na prática. Então, o livro é excelente, eu aconselho que todos os 150 pessoas que agora estão acompanhando pudessem adquirir e dar de presente para o seu pároco, e que as pessoas que estão nos conselhos pudessem ter um também para passar pelas mãos das pessoas dos conselhos para ir lendo, o conselho de pastoral e o conselho econômico das paróquias, porque isso fará um bem enorme. Então, vocês têm disponível, tanto nas edições Loyola, quem quiser também na sede do apostolado, vocês podem adquirir esse livro, então, Gestão Pastoral, do Padre Zé Carlos Pereira. Bom, nós já estamos no final. Eu quero aqui destacar, pronto, exibir. Dona Neuza Cade, a minha catequista, meu Deus, está presente conosco. Olha aí, Padre Leomar, estou me lembrando do seu tempo de adolescente no colégio estadual, juntamente com a minha filha Mônica e outros tantos adolescentes. Ela foi minha professora, também foi a minha catequista, né? Grande incentivadora também da nossa vocação, da nossa vida lá em Guaçuí, no Espírito Santo. Um abraço, querida Dona Neuza, Deus abençoe a senhora. Um abraço também para todos que estão conosco. Bom, estamos já, então, encerrando essa nossa conversa, e eu queria ouvir do Padre Carlos, então, essa palavra final para que a gente possa continuar mantendo acesa, levando para frente essa chama da esperança na vida do nosso povo. Eu encerro essa nossa fala usando aí, me apropriando da fala do Papa Francisco, que desde o início do seu pontificado, quando ele assumiu o pontificado, uma das suas primeiras falas foi: reze por mim. Eu penso que
Eu acredito que a oração é muito importante e eu peço que todos rezem pelos padres, os padres rezem por vocês, para que nós não fraquejemos na nossa missão, sigamos fiéis aos princípios de Jesus Cristo, sejamos fiéis à nossa igreja e que nós possamos seguir evangelizando, anunciando o reino de Deus diante de todos os desafios que o mundo apresenta. Então, eu conto com as orações de vocês, coloco sempre nas minhas orações também todos os nossos fiéis leigos, tantas pessoas aí que nos ajudam, que são nossos braços, nossas mãos, e sem vocês, nós não somos ninguém na igreja, praticamente, nós não conseguimos fazer nada. Então, essa unidade dentro de toda a diversidade que é a nossa igreja, é que faz essa nossa igreja ser tão bonita. Então, que nós possamos permanecer unidos em oração, unidos na missão, e com certeza a nossa igreja fará a diferença no mundo. Padre José Carlos, pode contar também com a oração dos membros do Apostolado da Oração do Brasil, que reza todo dia por mim. Eu estou assim, mais feliz porque tem tanta gente que reza por mim, viu? Então eles também rezarão por você a partir de hoje. Um grande abraço para você, grande abraço para todas as pessoas que estão conosco. Padre José Carlos, permanece aí que nós vamos ver quem foi que ganhou exatamente os nossos livros, então, do sorteio. Quem foi aí, Ana Paula, que está aí ainda conosco? Quem foi que ganhou? Ou Cláudio? Pronto. Então, a força da vocação vai para Minas Gerais. Eduarda Aparecida Naime. Nós vamos, então, enviar o livro para você, viu? E o livro, então, Gestão Pastoral, eu devia ter me inscrito para ganhar o livro também. Vai para a Bahia, olha aí. Cione Bartilotti dos Santos. Então, ganhou o livro Gestão Pastoral do Padre José Carlos Pereira. Gente querida, então vocês rezem por nós, como disse o Padre José Carlos. Eu termino só com uma coisa engraçada, porque um dia no apostolado eu disse assim, vocês, minhas meninas do apostolado, meus meninos, né? Vocês rezem pelas vocações, rezem pelos jovens para que possam ser padres, ser freira. Aí perguntei assim, vocês rezam? Ah, disseram, rezo. Falei, vocês rezam também pela neta de vocês, pelo neto de vocês? Aí uma senhora virou e falou assim, não, padre, pelo meu neto não, só tenho um. Se ele for ser padre, vai acabar a família. Reze pela felicidade do teu neto, da tua neta. Se for um, se for dois, se for três, é o que Deus quer para a felicidade dele. Reze por nós que estamos no ministério, mas reze por essa meninada boa que vem chegando e que nós sabemos que vai também continuar servindo muito bem o reino de Deus. Na próxima semana, aliás, próxima semana não, amanhã, nós estamos